Bem-vindo de volta à segunda parte do Artes e Letras e agora sim para conversarmos com Caroline Desse. Vamos conversar com a Carol, ela que saiu do Brasil aos 25 anos de idade e rumou para uma terra desconhecida. Estamos a falar de Moçambique. Por que fez isso? Exatamente, Brígida. Eu, em 2006, tinha 25 anos. Eu estava numa situação em que eu tinha acabado de terminar um relacionamento de 4 anos. Sabe quando a gente fica com o coração despedaçado? Eu estava um pouco desiludida com a minha carreira. Na época, eu trabalhava como jornalista. E eu queria ter a oportunidade de me reinventar. Sabe, eu queria me quebrar todinho em pedacinhos para poder colher tudo e formar uma coisa nova. Então, eu queria ir para um lugar completamente desconhecido para que eu pudesse me reinventar. Na época, eu estudava antropologia na Universidade de São Paulo e havia um intercâmbio com a Universidade Eduardo Mondlane. Então, eu resolvi me inscrever e falei, vou para Moçambique e vou tentar me reinventar lá. Vim para ficar 6 meses estudando antropologia e os 6 meses acabaram virando 4 anos porque essa terra me conquistou. E depois desses 4 anos, decidiu escrever um livro. Não, passaram-se, olha só, 15 anos até eu conseguir escrever esse livro. Uau! E se você me perguntar, por que tanto tempo, né? E por que agora escrever esse livro? Bom, a vida acontece, né? A gente começa a trabalhar, se torna mãe, tem filhos, etc. Acabou sempre se tornando um projeto secundário. O ano passado, quando eu estava em Portugal, numa cidade chamada Évora, havia uma capela que era feita toda de ossos humanos, é uma capela dos ossos. E ela é feita com os ossos humanos para quê? Para que você possa refletir a sua mortalidade. E aquilo me pegou, Brígida, de um jeito que, quando eu entrei lá, eu falei, gente, o que eu faria se eu tivesse mais 6 ou 12 meses aqui na Terra? E o que me veio como resposta foi, eu tenho 2 filhas, né, de 7 e 10 anos, eu falei, eu queria me fazer presente na vida delas por meio de histórias. Se eu não estivesse aqui, eu queria que elas pudessem ler as histórias que me tornaram na mulher que eu sou hoje. E na hora, eu falei, foi Moçambique. Aqueles 4 anos, dos meus 25 aos 29 anos, foram muito que moldaram o meu caráter, o jeito que eu sou, me transformaram, tiveram situações desafiadoras, que eu acho que me transformaram em quem eu sou. E foi o momento que eu falei, você quer saber? Eu vou parar tudo e vou escrever esse livro agora. Escreveu para as suas filhas? Escrevi para... Foi o principal motivador. Sim, é o que a fez Exatamente. pensar em escrever. Eu espero que não só as minhas filhas leiam, mas que sirva também, principalmente para os brasileiros, para que desperte o interesse deles para vir conhecer essa terra. E que inspire, olha que interessante, Brígida, saiu uma pesquisa lá no Brasil, pesquisando, querendo entender qual que era o maior sonho das mulheres brasileiras. E sabe qual que foi a resposta? Viajar. Viajar, muito bem. Então, eu espero que esse livro também inspire muitas mulheres a viajar, porque viajar como mulher sozinha não é uma coisa muito fácil, é uma coisa que você tem que, né, ir além dos seus limites para encarar alguns desafios, a gente tem alguns medos, alguns receios. Então, eu espero que esse livro não só inspire as minhas filhas, mas muitas outras mulheres e brasileiros para virem conhecer Moçambique. Apesar de comumente se ter muitos medos, a Carol foi corajosa. Viajou com apenas uma mala e um contato, certo? Exatamente. E as coisas começaram a não dar certo logo no início. Na época, eu vim para cá com um contato que eu tinha de uma brasileira que já vivia aqui há algum tempo. Nós havíamos nos falado por telefone, lembrando que a gente está falando de 2006. Quando a internet ainda estava começando, não existia smartphone, né? As coisas eram bem diferentes do que é hoje. Não havia Google Maps. Nada, nada. Na época, o aeroporto não é como hoje. A gente desembarcava assim já ali na rua. E eu lembro que eu cheguei e a pessoa que era para me esperar não estava lá. Eu peguei o telefone de uma pessoa ali do lado para telefonar, dizia que o número não existia. E aí, o que você faz? Cheguei numa terra que eu não conhecia ninguém, o telefone de contato não atendia. E aí são os anjinhos que o universo coloca no nosso caminho, né? Eu havia conhecido uma família moçambicana, ela brasileira, ele moçambicano,
que viram a minha situação e falaram: Carol, vem para casa, depois você tenta de novo. O que aconteceu, Brígida? Fiquei lá mais de um mês. Uau. Isso já começou a me mostrar a generosidade e a receptividade do povo moçambicano. Exatamente. Não é só em Inhambane. Penso que no Brasil ouviram sobre Inhambane. Já ouviram? Terra da Boa Gente? Antes mesmo de viajar para Moçambique, já tinham ouvido falar de Inhambane? Não tinha nenhuma referência. E geralmente os brasileiros olham para Moçambique, olham para a África como um país. Estou certa ou errada? Não só os brasileiros, acho que muita gente, se refere ao continente africano como um país. Um país. Exatamente. E não sabem que no continente africano há vários países, assim como a América tem vários países e um deles é o Brasil. A África tem vários países e um deles é o Moçambique. E não só, Moçambique é um país com várias culturas, dependendo da área que você está, não é verdade? Está muito bem abalizada sobre Moçambique, que já são mais de quantos anos? 18 anos desde a primeira vez que eu estive aqui. Exatamente. Uau. E como foram os primeiros meses? Teve algum choque, o chamado choque cultural? Tive muito forte. Eu não tinha muita referência de Moçambique, como eu te falei, naquela época a internet ainda estava começando. E eu vou ser muito honesta com você. Foi a primeira vez que eu estava numa sociedade negra. Eu como branca, minoria, e eu lembro de eu sair no primeiro dia para ir numa padaria para comprar pão para a família onde eu estava. A primeira confusão de não entender onde que era a fila, era pedir ali, etc. E revisitar alguns dos meus valores, dos meus preconceitos mesmo, e entender como que é viver também numa sociedade negra como branca. Então, tiveram alguns choques. Eu lembro também, tanto que o subtítulo... Por isso que o título é Outra Pele. Também. O Outra Pele, ele tem a questão da gente ser feita de várias camadas, Existem várias camadas, então a gente vai se transformando, e tem a ideia também da pele da cobra, Se você olhar a capa, você vê que ela tem um pouco da textura da cobra misturada com a capulana, mas a cobra, o que ela faz? Ela muda de pele, Assim como a gente muda de pele também durante diferentes fases da nossa vida. Então, é uma referência também a isso. E, enfim, várias outras coisas não saíram como planejado, como é o subtítulo do livro, Como eu vim parar em Moçambique, nada saiu como planejado. Por exemplo, o dia do início das aulas lá na UEM, eles me avisaram que era para eu estar aqui no dia 26 de janeiro. Aí fui à reitoria ali, deu um problema, não conseguimos fazer os exames de admissão, só vai começar daqui a um mês. Falei, meu Deus, eu cheguei aqui, agora vou ter que esperar um mês, não conheço ninguém. Enfim, muitas coisas foram acontecendo. No segundo mês também, infelizmente, tive a perda do meu pai, que muito repentinamente teve um ataque do coração e faleceu. Então foram muitos desafios que foram surgindo, mas sempre muito acompanhados, Brígida, da generosidade do povo moçambicano. Eu tive desafios, mas tive muitos, que eu falo, anjinhos no meu caminho, e foi o que me fez me apaixonar por essa terra, porque foi muita generosidade mesmo. O que a Carol aprendeu, não só dos moçambicanos, mas de si mesma? Bom, a primeira coisa que eu acho que me pegou bem pesado mesmo é que Moçambique tem seu tempo, tudo tem seu tempo. Eu era uma pessoa extremamente planejada e organizada, e eu aprendi que aqui, às vezes, não adianta você planejar, porque as coisas vão acontecer como elas têm que acontecer, no tempo que tem que acontecer. Então, eu acho que isso foi bom para mim, para aprender também a ser mais flexível, a deixar as coisas mais espontâneas, porque às vezes a gente está tão determinado a sair do ponto A para ir para o ponto B, que às vezes a gente não vê o que está no meio do caminho. Deixa eu pegar esse atalho, de repente tem uma cachoeira linda. A gente fica tão assim obcecado com aquela organização e planejamento, a gente acaba não vendo a beleza das coisas que estão em volta. Então, essa questão de Moçambique, as coisas não saírem como planejado, me ensinaram também a relaxar um pouco e aprender a ser mais flexível, Então, essa já foi uma grande transformação para a Carol que saiu do Brasil, para a Carol que saiu de Moçambique depois transformada.
Há uma música brasileira, Deixa a Vida Me Levar. E a Carol deixou que a vida levasse. Aprendi a deixar a vida me levar. Muito bem lembrado, Brígida. Deixa a vida me levar, vida leva eu. Muito obrigada, Carol, pela sua participação. Obrigada por ter partilhado esta experiência conosco. Até a próxima oportunidade. Até a próxima. Obrigada. Muito bem, e este foi o nosso espaço de conversa com Carol, que se estreou no mundo dos livros com o seu livro A Outra Pele. E agora vamos à frase da semana.